Oprah Winfrey. Um nome que ecoa com poder. Uma imortal rainha da televisão americana. A mulher que transformou o The Oprah Winfrey Show no talk show diurno mais poderoso da história, gravando seu nome na própria alma da cultura global. Ela ascendeu da obscuridade e da pobreza, de dias sem ter o que comer ou vestir, para se tornar um monumento fulgurante de resiliência. Uma rainha da mídia que acumulou bilhões em sua fortuna e um império inigualável. Ela redefiniu não apenas a televisão, mas a própria essência da verdade e da cura. Com uma empatia incomparável e uma presença imponente, ela se tornou a voz inabalável de gerações, reescrevendo o sonho americano e provando que a grandeza pode surgir de feridas tão profundas que poderiam destruir qualquer outra pessoa. Por décadas, ela não foi apenas uma contadora de histórias. Ela era a história, um testamento vivo à coragem forjada no fogo e na dor. Mas por trás desse império radiante existe um campo de batalha brutal, a solidão sufocante, as feridas tanto do corpo quanto da alma e o fardo esmagador de carregar a dor de milhões. O mundo aplaudiu seu poder por tantos anos, mas poucos se atrevem a confrontar a verdade perturbadora que nunca foi totalmente revelada. Sombras tão pesadas que nem mesmo uma fortuna colossal pode apagar. E antes que entremos em detalhes, se seus programas já te trouxeram fé, lágrimas ou risadas, deixe um curtir como uma homenagem a este talento extraordinário e a este espírito indomável. Por trás da radiante coroa da fama global, existe um começo cruel e implacável, uma história gravada na pobreza, na traição e no abandono. Oprah Gayle Winfrey nasceu em 29 de janeiro de 1954, na pequena cidade de Kosciuszko, Mississippi, filha de uma mãe adolescente, Vernita Lee, que trabalhava como empregada doméstica, e Vernon Winfrey, um barbeiro e mineiro de carvão. Seus pais nunca se casaram. O frágil laço deles se rompeu quase imediatamente, e desde seus primeiros suspiros, sua vida foi marcada não pelo amor ou pela estabilidade, mas pela separação e incerteza. Uma menina à deriva entre lares desfeitos, sem nunca saber a qual lugar realmente pertencia. Ainda bebê, ela foi enviada para morar com sua avó, Hattie Mae Lee, em uma fazenda remota onde a pobreza era implacável e sua infância foi roubada por tarefas intermináveis. No entanto, nesse cenário estéril, veio um presente inestimável. Sua avó a ensinou a ler. Oprah mais tarde se lembraria com clareza comovente. Minha avó me ensinou a ler a Bíblia antes de eu completar 3 anos. Aos 3 anos, ela já recitava as Escrituras na igreja. Sua voz ainda era de uma criança, mas já ardia com a convicção de alguém que tinha visto demais. As palavras se tornaram sua única arma, seu escudo, seu frágil santuário de um mundo que não lhe oferecia nada mais. Mas a fome e a vergonha ainda a oprimiam, e ela admitiu com uma honestidade de partir o coração. Eu usava sacos de batata como vestidos porque não tínhamos mais nada. Para o mundo, ela era apenas uma menina pobre e maltrapilha. Mas para Oprah, foi a primeira lição brutal de que a dignidade deve ser carregada por dentro quando o mundo te tira tudo. Em 1960, aos 6 anos, sua frágil existência foi mais uma vez despedaçada quando a mandaram para o norte, para Milwaukee, para morar com sua mãe. O que a esperava não era o conforto, mas o abandono. Vernita trabalhava longas horas como empregada doméstica, deixando Oprah aos cuidados de outros, sendo transferida de um lar instável para outro, nunca firme, nunca segura. Mais tarde, ela confessaria com uma honestidade devastadora. Eu cresci sem me sentir amada, sem me sentir segura. No início da adolescência, a vida se tornou ainda mais difícil. Ela suportou dolorosas violações de confiança de homens ao seu redor, incluindo o parceiro de sua mãe. Experiências que nenhuma criança deveria ser forçada a suportar. Essas traições a despojaram de sua segurança e inocência,
deixando cicatrizes que a assombrariam para sempre, sombras que a seguiriam em cada noite silenciosa. Aos 14 anos, em 1968, a tragédia a atingiu com uma crueldade devastadora. Ela deu à luz um bebê que viveu apenas por um curto período. A dor dessa perda, a angústia de uma maternidade negada, tornou-se uma ferida que a ofuscaria pelo resto de sua vida. Uma tempestade de dor que nenhum triunfo poderia silenciar completamente. Incapaz de lidar mais com ela, sua mãe a enviou para Nashville para morar com seu pai. Foi a misericórdia mais dura, mas também o ponto de virada que a salvaria. Vernon Winfrey era um homem estrito, inflexível, de disciplina que valorizava a educação acima de tudo. Ele impôs toques de recolher, a obrigou a estudar, exigiu padrões mais altos. E embora seu amor fosse severo e às vezes frio, ele se tornou a âncora que lhe foi negada durante toda a sua vida. Sob o teto dele, Oprah não era mais uma menina perdida à deriva entre lares. Ela começou a se reconstruir, a encontrar as frágeis raízes de pertencimento, a vislumbrar pela primeira vez uma vida além da mera sobrevivência. Anos depois, ela se lembraria dessas feridas com tristeza e gratidão, admitindo que elas nunca desapareceram, mas se tornaram o fogo que forjou sua vontade. Transforme suas feridas em sabedoria, ela declarou. E foi exatamente isso que ela fez, transformando a fome em impulso, a rejeição em empatia, a instabilidade em resiliência. A crueldade de sua infância foi devastadora, as cicatrizes permanentes, as sombras implacáveis. No entanto, elas se tornaram o alicerce indestrutível de uma mulher que um dia se levantaria para prender não apenas a atenção de uma nação, mas o coração do mundo inteiro. Das cinzas de uma infância roubada, Oprah levou para a sua juventude não a derrota, mas uma fome tão feroz que se recusava a ser silenciada. Enquanto outros adolescentes sonhavam livremente, ela já estava abrindo caminho para a sobrevivência, carregando cicatrizes que ninguém podia ver, mas que ardiam como fogo sob sua pele. Aos 17 anos, em 1971, ela entrou no concurso de beleza Miss Black Tennessee, não por glamour, mas por uma chance, para que uma porta se abrisse. Contra todas as probabilidades, ela venceu. E com essa coroa veio seu primeiro gosto de reconhecimento. Sua primeira prova de que o mundo um dia poderia ouvir a sua voz. Essa vitória a levou para a rádio WV em Nashville, onde ela começou a trabalhar em tempo parcial enquanto ainda estava no ensino médio. Mas por trás do brilho das luzes do estúdio, sua realidade era implacavelmente diferente. Ela frequentemente chegava com fome, a bolsa quase vazia, seus vestidos emprestados ou desgastados nas costuras. Mais tarde, ela se recordou. A primeira vez que sentei na frente de um microfone, soube lá no fundo que era para eu fazer isso, mesmo que ninguém mais acreditasse. Noite após noite, ela se sentava atrás do microfone, sua voz trêmula, mas inabalável, moldando-se em uma força que um dia moveria milhões. O mundo via uma jovem em ascensão. O que eles não viam eram as longas viagens de ônibus que ela pegava para economizar cada centavo. As caminhadas para casa encharcada pela chuva, quando ela não podia pagar a passagem. A exaustão gravada em seu rosto enquanto ela conciliava escola, trabalho e sobrevivência. Ou as noites em que ela chorava em silêncio, aterrorizada de que a pobreza pudesse a engolir antes que seu sonho pudesse criar raízes. Aos 19 anos, ela se tornou a apresentadora mais jovem e a primeira mulher negra na WLAC-TV em Nashville. Uma conquista inovadora que falava não apenas de talento, mas de desafio contra cada barreira empilhada contra ela. Uma garota maltrapilha parada na frente de uma câmera que nunca foi pensada para alguém como ela. No entanto, mesmo com esses avanços, a escalada foi implacável. Seus salários mal cobriam comida e aluguel, e ela frequentemente chegava aos estúdios com roupas de segunda mão, seu estômago vazio, mas sua vontade intacta. Cada transmissão,
Cada manchete foi carregada não com facilidade, mas com os ecos de uma menina que uma vez usou sacos de batata como vestidos. Ela uma vez confessou: "Lembro-me de ir às entrevistas com sapatos emprestados, aterrorizada de que eles vissem através de mim." Para os executivos, ela era muito crua, muito emocional, muito rústica para a televisão. Mas essa mesma crueza, suas lágrimas, seu riso, sua humanidade sem reservas, se tornaram seu dom. Em 1978, ela co-apresentou um talk show local em Baltimore, chamado People Are Talking. Em questão de meses, ficou claro que ela era diferente. Ela não apenas fazia perguntas, ela vivia dentro delas. Sua empatia atravessava as paredes entre o palco e a plateia. Ela chorava quando seus convidados choravam, ria quando eles riam. E nesses momentos, a América vislumbrou um novo tipo de televisão, uma que não era uma performance, mas uma comunhão. Mesmo assim, os anos foram exaustivos. Ela trabalhou incansavelmente, duvidando de si mesma nas horas tranquilas, admitindo mais tarde: "Houve noites em que pensei, talvez seja tudo o que eu posso fazer. Talvez o mundo não esteja pronto para mim." Por 8 longos anos, ela aperfeiçoou sua arte. Ela não apenas construiu um currículo, mas forjou um laço inquebrável com as pessoas comuns que viam nela suas próprias lutas, seu próprio anseio por serem ouvidas. Então veio a ligação que mudaria tudo. Em 1984, ela recebeu a oportunidade de apresentar um talk show matinal fracassado em Chicago, AM Chicago. O programa estava em suporte de vida, em último lugar nas classificações. E muitos duvidaram que uma mulher como Oprah, uma jovem mulher negra com a cadência do Mississippi ainda em sua voz, pudesse resgatá-lo. Mas o que o mundo subestimou foi a tempestade dentro dela. A vontade implacável nascida da fome, da traição e da perda. Em apenas alguns meses, ela transformou o programa do último lugar nas listas para o número 1, destronando até mesmo o lendário Phil Donahue, o rei reinante do talk show diurno. Chicago nunca tinha visto nada parecido. Em 1986, o programa foi relançado como The Oprah Winfrey Show, sendo lançado para distribuição nacional. Naquele mesmo ano, o próprio destino pareceu conspirar a seu favor quando o crítico de cinema Roger Ebert, um homem com quem ela tinha saído brevemente, a incentivou a assinar o contrato de distribuição que garantiria seu império. Foi um conselho que transformou um triunfo local em uma revolução global. Durante as 25 temporadas seguintes, Oprah não apenas apresentaria um talk show. Ela redefiniria a própria alma da televisão diurna, criando um santuário onde os quebrados podiam encontrar cura, onde os sem voz podiam finalmente ser ouvidos. O que tinha começado como a escalada desesperada e exaustiva de uma garota pobre do Mississippi, em meados da década de 1980, havia se tornado um fenômeno cultural. Não era mais apenas Oprah. Ela era um espelho para uma nação, um testamento vivo de que mesmo a infância mais despedaçada e os começos mais difíceis podiam dar à luz a voz mais inabalável. O que começou como um frágil experimento em Chicago explodiu em um fenômeno que dominaria a história da televisão. Em 1986, The Oprah Winfrey Show se tornou nacional, e durante as 25 temporadas seguintes, ele se tornou o talk show diurno mais assistido que o mundo já havia testemunhado. Uma catedral cultural onde milhões se reuniam todos os dias. Não era apenas televisão, era um ritual, um refúgio, uma revolução. Os telespectadores não vinham apenas para entretenimento, mas para a verdade, para a cura, para a chance de se sentirem menos sozinhos. Oprah uma vez disse: "As pessoas querem ser validadas, todos querem ser vistos e ouvidos. E todos os dias naquele palco, eu tentei dar isso a eles." Essa promessa a transformou na voz inabalável de gerações. Mas por trás do aplauso havia um peso que poucos podiam imaginar. Dominar as classificações por um quarto de século,
significava viver sob um holofote implacável, onde cada episódio tinha que ser perfeito. Cada palavra trazia o risco de ser julgada. Cada silêncio podia ser mal interpretado. Oprah não carregava apenas o papel de apresentadora, mas o fardo impossível de curadora, terapeuta e confidente da dor de uma nação. A pressão era sufocante, oprimindo seu peito muito depois que as câmeras paravam de gravar. Quando as luzes se apagavam, ela frequentemente se sentava sozinha em seu camarim, a maquiagem borrada pelas lágrimas, se perguntando por quanto tempo mais ela poderia continuar a dar quando tanto já havia sido tirado dela. Os críticos a cercavam como abutres, acusando-a de explorar a dor, de transformar o sofrimento em espetáculo, de borrar a frágil linha entre o jornalismo e a terapia. Eles diziam que ela era muito emocional, muito crua, muito rústica para a grandeza da televisão de rede. E como se sua alma não fosse suficiente para ser dissecada, seu corpo se tornou um campo de batalha. Os tabloides publicavam fotos desfavoráveis nas capas, zombando de sua luta com o peso, reduzindo sua humanidade a uma manchete. A mulher que havia dado voz a uma nação, de repente viu seu próprio corpo se tornar um debate público. Mais tarde, ela admitiu com uma honestidade assustadora: houve dias em que me sentia exausta até os ossos, me perguntando se eu conseguiria continuar carregando esse peso. E, no entanto, ela não parou. Onde outros teriam desistido, ela construiu mais alto, tijolo por tijolo, contra cada tempestade. Com a Harpo Productions, ela se apossou de seu destino, transformando-se de empregada em construtora de um império, produzindo não apenas seu próprio programa, mas também lançando Dr. Phil, Rachael Ray e filmes aclamados como A Cor Púrpura e Selma. Ela provou ao mundo que não era apenas um rosto na tela. Ela era a arquiteta de um império. Uma mulher que se recusou a ser confinada por tetos que nunca foram projetados para ela. Ainda assim, até mesmo os impérios tropeçam. Em 2011, quando ela encerrou seu lendário programa e lançou a Oprah Winfrey Network, OWN, o sonho quase desmoronou. As classificações eram terríveis. Os críticos zombavam dela abertamente, e talvez pela primeira vez desde sua ascensão meteórica, Oprah provou a amargura do colapso. Ela admitiu mais tarde com uma honestidade inabalável: o primeiro ano da OWN foi o momento mais difícil da minha vida. Pensei que tinha cometido o maior erro. A mulher que havia construído sua lenda sobre a resiliência agora estava à beira da ruína. Mas se sua infância lhe ensinou algo, foi que a sobrevivência é forjada no fogo. Em vez de quebrar, ela queimou mais intensamente. Lentamente, a OWN se estabilizou, depois prosperou, reivindicando sua voz em um novo meio. Em 2018, ela se uniu à Apple TV Plus, levando sua narrativa para a era do streaming e provando que sua visão podia transcender gerações. E em 2021, ela lembrou ao mundo de seu poder inigualável com a entrevista que abalou o Palácio de Buckingham, com o príncipe Harry e Meghan Markle, vista por quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Uma conversa que provou que, mesmo depois de décadas, as palavras de Oprah ainda podiam acender o debate, mudar a cultura e mover nações. Hoje, seu império não é medido apenas em bilhões, nem nos estúdios e palcos que levam seu nome, mas na marca indelével que ela gravou na própria cultura. Do brilho ofuscante das luzes do estúdio às noites mais sombrias de dúvida, ela suportou a crítica, a exaustão e o fracasso, apenas para se levantar repetidamente, mais forte a cada vez. Por 25 anos, ela carregou a dor de milhões enquanto carregava a sua própria. E ainda assim, ela se manteve de pé, não como uma mulher intocável pela luta, mas como a prova viva de que a grandeza não é a ausência de cicatrizes, mas o domínio delas. Oprah Winfrey não simplesmente redefiniu a televisão, ela redefiniu a própria resiliência,
provando que mesmo sob a coroa mais pesada, mesmo sob um escrutínio implacável, a grandeza ainda pode perdurar, ainda pode curar e ainda pode liderar o mundo como uma tocha contra a escuridão. Mas a glória não significa invencibilidade, e até mesmo as coroas mais brilhantes podem rachar sob o peso dos sonhos. Em 1998, no auge de seu reinado, Oprah Winfrey apostou tudo em um único filme. Beloved, a obra-prima premiada com o Pulitzer de Toni Morrison que foi trazida à vida. Não foi apenas um papel, não foi apenas uma produção, foi a sua alma projetada na tela. Sua tentativa de honrar a dor não dita da história afro-americana, de forjar um legado que pudesse sobreviver ao seu império. Ela investiu anos de trabalho e mais de 80 milhões de dólares no filme. Milhões deles de sua própria fortuna, promovendo-o em todas as plataformas de mídia que possuía. Ela o chamou de projeto para o qual ela nasceu. Mas quando Beloved finalmente chegou aos cinemas, o sonho se despedaçou. A bilheteria retornou apenas uma fração do que ela havia investido, com perdas estimadas em 65 milhões de dólares. No fim de semana de estreia, o público correu para O Filho de Chuck, uma sequência de terror que deixou Beloved esquecido em sua sombra. Os cinemas estavam meio vazios. Os críticos a dispensaram com crueldade casual, e o que ela havia imaginado como seu triunfo cinematográfico desabou em uma das humilhações mais públicas de sua carreira. A mulher que havia comandado milhões na televisão, de repente se encontrou parada diante de fileiras de assentos vazios, sua voz inaudível. Mais tarde, ela admitiria com honestidade crua que se sentiu desorientada e deprimida, como se tivesse perdido o rumo. Por meses, ela usou o silêncio como um sudário. Os tapetes vermelhos que antes tinham resplandecido com os flashes agora pareciam marchas fúnebres por um sonho. A portas fechadas, ela se sentava sozinha, olhando para a imensidão do que tinha perdido. Não apenas dinheiro, não apenas anos de trabalho, mas a validação que ela tanto almejava de Hollywood. O peso oprimiu seu peito como uma pedra, forçando-a a se perguntar se seu propósito tinha desaparecido, se seu destino a havia abandonado. Para alguém que havia construído sua vida com base em transformar feridas em sabedoria, essa ferida cortou de forma diferente. Ela zombou de sua ambição, questionou seu valor, sussurrou cruelmente que até mesmo as rainhas podiam cair. E, no entanto, nessa mesma escuridão, a verdade da humanidade de Oprah foi exposta. O fracasso de Beloved não foi apenas uma ruína financeira ou um passo em falso profissional. Foi um golpe espiritual, um momento que despojou a ilusão de invulnerabilidade. Ela não tropeçou porque era fraca, mas porque se atreveu a sonhar com muita ferocidade, a carregar demais em seus ombros. E embora o mundo possa ter rotulado como uma derrota, a audácia de sua visão, de arriscar tudo por uma história que importava, continua sendo um dos atos mais desafiadores de sua carreira. Mas este não foi o único campo de batalha que ela enfrentou. Muito antes de Beloved e muito depois, Oprah travava uma guerra não nas telas, mas em seu próprio corpo. Uma guerra que abrangeu décadas e cortou mais profundamente do que as câmeras podiam captar. Seu peso, sua forma, sua própria carne se tornaram um alvo para um escrutínio implacável. Os tabloides estampavam suas fotos nas capas, circulando seu corpo com tinta vermelha, como se sua humanidade fosse uma manchete. Cada flutuação era objeto de zombaria, cada tentativa dissecada, até que mesmo as vitórias se tornassem armadilhas. Ela suportou a humilhação de caminhar até seu próprio palco, puxando um carrinho carregado de gordura, com a intenção de simbolizar o triunfo. No entanto, foi lembrada como uma imagem de vulnerabilidade. O mundo nunca a deixou escapar. De novo e de novo ela tentou. De novo e de novo foi julgada até que sua própria pele parecesse uma gaiola. Seu corpo, uma prisão da qual ela não podia sair. Por 25 anos ela admitiu.
Meu peso tem sido o maior e mais público demônio que eu tive que combater. Foi uma batalha não apenas contra a comida ou a carne, mas contra uma sociedade que com muita frequência se recusava a ver além da superfície, reduzindo uma titã da cultura a números em uma balança. E então veio o custo de décadas de tensão. Seus joelhos, desgastados por anos de carregar tanto seu corpo quanto o peso do julgamento do mundo, cederam. Em 2021, a dor era insuportável. Cada passo, um lembrete de batalhas travadas por tempo demais. Para muitos, a cirurgia em ambos os joelhos teria marcado o fim. Para Oprah, marcou o renascimento. Ela ressurgiu não como uma vítima das circunstâncias, mas como uma soldada da disciplina, reconstruindo a si mesma passo a passo. Ela caminhava de 3 a 5 milhas todos os dias, testava sua força em escaladas de 10 milhas a cada fim de semana, reivindicando centímetro por centímetro o corpo que uma vez atraiu. Cada passo se tornou um ato silencioso de desafio, uma prova de que sua história não havia terminado. Então, em 2023, ela fez o que poucos em sua posição ousariam fazer. Ela contou a verdade. Com a sinceridade que sempre a definiu, Oprah admitiu abertamente que recorreu à medicação para perda de peso. Ela não a apresentou como uma cura milagrosa, nem como uma vitória orgulhosa. Foi uma escolha nascida da exaustão, de anos lutando contra um corpo que havia sido dissecado em manchetes e ridicularizado em capas. Para ela, não foi um triunfo, mas a sobrevivência. A revelação desencadeou uma tempestade de manchetes e um debate feroz. Muitos viram honestidade, outros viram perigo, e, na verdade, foi ambas as coisas. Porque, embora a medicação tenha oferecido a ela algum alívio, também foi um lembrete de que até mesmo os mais fortes entre nós podem ser levados a medidas desesperadas quando o peso do julgamento se torna insuportável. Oprah nunca a glamourizou. Ela a admitiu com a crueza de alguém que não tinha mais nada a esconder. Ela não fingiu que era seguro, fácil ou simples. Ela a expôs nua e crua, um ato dolorosamente humano, mas também dolorosamente frágil. Das cinzas do fracasso de Beloved ao campo de batalha de seu próprio corpo, a jornada de Oprah se ergue como um testamento de que a grandeza nunca é a ausência de feridas, mas a coragem de se levantar delas. Mesmo quando ela foi alvo de zombaria, mesmo quando foi quebrada, mesmo quando foi silenciada pela vergonha, ela provou que o valor de uma mulher não é definido por números de bilheteria ou números em uma balança. É definido pelo fogo que perdura. O fogo para continuar andando, para continuar se levantando, para continuar carregando o peso, até que o próprio peso se torne uma coroa. Mas as batalhas dentro de seu corpo eram apenas uma parte da guerra. Além do escrutínio dos tabloides e da dor em seus joelhos, havia feridas que nenhuma cirurgia, nenhuma disciplina, nenhuma medicação jamais poderia curar. Se a luta contra si mesma foi exaustiva, a luta contra o destino foi impiedosa. Uma por uma, as pessoas mais próximas a ela foram tiradas dela, e cada perda esculpiu outra cicatriz em um coração já marcado por tempestades demais. Os golpes do destino. O primeiro golpe devastador veio em 1989, quando o irmão mais novo de Oprah, Jeffrey, morreu de AIDS aos 30 anos. Foi uma era em que a doença não era envolta em compaixão, mas em medo. Quando a sociedade sufocava a verdade em silêncio e envolvia os doentes em vergonha. Em vez de empatia, havia estigma. Em vez de consolo, havia julgamento. Oprah não apenas chorou a seu irmão, mas a injustiça de um mundo que desviou o olhar, deixando-o desaparecer sem dignidade, sem reconhecimento, como se sua vida importasse menos por causa da doença que o levou. A dor não foi simples. Foi uma mistura de uma tristeza tão profunda que a esvaziou e uma raiva tão feroz que a queimou. Mais tarde, ela admitiu que a dor da morte de Jeffrey foi aguçada por sua própria impotência, que apesar de sua fama, sua fortuna, seu poder,
Ela não pôde protegê-lo, não pôde salvá-lo. Toda a sua influência se desintegrou diante da mão impiedosa do destino, ensinando a ela uma verdade mais brutal do que qualquer manchete. Há batalhas na vida em que nem mesmo o amor é suficiente. Em 2003, a tragédia retornou, cruel e familiar. Sua meia-irmã Pat, há muito tempo consumida pelo vício, morreu de repente. Mas, na verdade, o vício a vinha roubando muito antes de o corpo ceder. Pouco a pouco, ano após ano, ele tinha levado sua voz, seu riso, seu potencial, até que restaram apenas fragmentos. Quando a morte chegou, ela se sentiu inevitável, mas nem por isso menos insuportável. Para Oprah, não foi apenas a perda de uma irmã, mas a perda da possibilidade da irmã que Pat poderia ter sido se a vida lhe tivesse dado mais misericórdia e menos demônios. Outra porta em sua já fraturada família se fechou, deixando Oprah de pé novamente na encruzilhada da dor e do arrependimento. Foi um lembrete de como o vício não destrói apenas quem o consome, ele destrói todos os que os amam, deixando os sobreviventes para carregar feridas que nenhuma cura pode sarar. Então, em 2010, veio uma revelação como nenhuma outra. Um momento que carregava tanto luz quanto sombra. Em meio à sua dor, Oprah descobriu que tinha outra meia-irmã, Patricia Lofton, que havia sido dada para a adoção décadas antes, sem seu conhecimento. A descoberta foi surpreendente. Um pedaço de seu próprio sangue, escondido à vista de todos por todos aqueles anos. Conhecer Patrícia foi tanto um milagre quanto uma lágrima. Um reencontro costurado com lágrimas e mãos trêmulas. Para Oprah, foi como segurar uma fotografia que havia sido partida ao meio e, de repente, encontrar a peça que faltava, apenas para perceber que décadas de vida tinham sido perdidas na laceração. A alegria da descoberta foi aguda, mas a tristeza foi ainda mais aguda. Aniversários nunca comemorados, risadas nunca compartilhadas, uma irmandade que poderia ter sido, mas nunca foi. Foi a prova de que a vida nunca dá sem também tirar, nunca revela sem também te lembrar do que o tempo já roubou. O peso da ausência só se tornou mais pesado. Em 2018, a mãe de Oprah, Vernita Lee, faleceu. O laço delas sempre foi emaranhado, marcado pela ausência, pelo abandono e pelas feridas de uma infância que Oprah nunca pôde esquecer. E, no entanto, quando o adeus final chegou, ele trouxe sua própria agonia insuportável. A morte, em sua finalidade impiedosa, fechou portas que nunca mais poderiam ser abertas. As perguntas ficaram no silêncio, perguntas que nunca seriam respondidas. Palavras de perdão e reconciliação se dissolveram no ar, para sempre não ditas. Apesar de toda a dor que sua mãe lhe havia causado, Oprah ainda sentia a pontada crua do coração de uma filha, ansiando por uma ternura que nunca tinha chegado. O funeral não foi apenas o adeus a uma mãe, mas o adeus à frágil esperança de que um dia as coisas pudessem ser diferentes. E então, apenas 4 anos depois, veio o golpe que a abalou até a medula. Em 2022, seu pai, Vernon Winfrey, morreu. Ele tinha sido o disciplinador estrito que uma vez a aterrorizou com regras e toques de recolher. O homem que salvou sua vida ao forçá-la a seguir o caminho da educação. O homem a quem ela havia resistido quando criança, mas que venerava quando adulta. Em sua presença, ela tinha encontrado estrutura, até mesmo salvação. Perder seu pai, Vernon Winfrey, foi como perder a âncora a que ela havia se agarrado desde os 14 anos. O homem que a havia estabilizado quando o caos ameaçava afogá-la. Quando Vernon se foi, o silêncio foi sufocante. Quando ele se foi, Oprah admitiu suavemente: "Me senti vazia de uma maneira que não consigo descrever." Não foi apenas a ausência de um pai, mas o colapso do próprio alicerce que a tinha mantido unida através das tempestades. Não foi uma tragédia, mas uma vida inteira delas, empilhando-se uma sobre a outra até que seu coração se tornou um registro de dor. Um irmão, uma irmã,
uma mãe, um pai. Todos se foram. Cada perda diferente, cada cicatriz permanente. Tudo convergindo para lembrá-la de que nenhum império, nenhuma fortuna, nenhuma coroa poderia protegê-la da crueldade do destino. E, no entanto, como sempre, Oprah resistiu. Ela carregou a memória deles não como correntes, mas como combustível. Prova viva de que o amor e a perda são fios inseparáveis na fé e no tecido da vida. Do silêncio de Jeffrey à ausência de Pat, da tardia descoberta de Patrícia aos adeus finais de seus pais, Oprah suportou o insuportável. Ela se manteve sob o peso da dor e continuou caminhando. E nessa resiliência reside seu verdadeiro legado. Não os bilhões, não os triunfos televisivos, mas o simples e impressionante fato de que ela sobreviveu a um desgosto após o outro e ainda assim escolheu curar os outros, mesmo quando ela mesma estava quebrada. Os amores que a forjaram. Em meio às sombras da perda e ao peso implacável da dor, houve uma força que se recusou a abandonar Oprah Winfrey. O amor, frágil mas duradouro, imperfeito, mas curador. Sua jornada através dos relacionamentos não foi o desfile deslumbrante de uma celebridade, mas um caminho costurado com desgosto, lições e, em última análise, uma devoção que durou décadas. Sua história de amor começou no início dos anos 1970, com William Bubba Taylor, seu namorado da faculdade na Tennessee State University. Ele foi seu primeiro grande amor. O primeiro homem a olhar além dos hematomas de seu passado e, em vez disso, ver a frágil faísca de uma jovem tentando desesperadamente se reconstruir. O romance deles era terno, um santuário onde, pela primeira vez, Oprah sentiu o calor de ser escolhida, de ser amada. No entanto, também era um sonho tecido com fios delicados demais para durar. Eles não tinham nada além de esperança a que se agarrar, e o peso da ambição, da pobreza e das circunstâncias pressionou mais do que o amor podia suportar. Lentamente, o que antes parecia salvação se desvaneceu, não com fogos de artifício ou traição, mas com a dor silenciosa de dois corações jovens, percebendo que não podiam superar as tempestades que se aproximavam. Para Oprah, foi sua primeira lição sobre a impermanência do amor, que mesmo o abraço mais doce pode desvanecer, deixando para trás o vazio silencioso do que poderia ter sido. Mas o segundo capítulo de sua vida romântica cortou muito mais fundo. Em meados da década de 1970, ela se apaixonou pelo músico John Tesh e por um tempo foi radiante. Dois sonhadores unidos pelo riso, pela música e pela crença de que o amor podia desafiar o mundo. Para Oprah, que havia passado a infância faminta por ternura, a presença de John foi uma revelação. Um amor que era suave, firme, quase redentor. No entanto, o mundo, além de seus momentos privados, era impiedoso. Em uma América ainda marcada pelas feridas cruas do racismo, o relacionamento deles, uma mulher negra e um homem branco, tornou-se um alvo de sussurros, olhares e desaprovação tácita. Não foi o amor deles que falhou, mas a sociedade que enrolou seus preconceitos em torno deles como correntes. A pressão tornou-se insuportável, o julgamento sufocante, até que eles foram forçados a se separar. Não porque quisessem, mas porque o mundo exigia. Anos depois, Oprah confessaria que se afastar de John Tesh deixou uma ferida como nenhuma outra. Não o corte limpo da traição, mas a dor persistente de se render à injustiça. Era o tipo de desgosto que não grita, mas ressoa. Um lembrete de que até as emoções mais puras podem ser esmagadas por forças fora de seu controle. Para Oprah, não foi apenas a perda de um homem com quem ela se importava, mas a cruel percepção de que o amor em si podia ser um campo de batalha onde a vitória às vezes era impossível. Não importava quão ferozmente duas almas ansiassem por permanecerem juntas. Então veio Roger Ebert, o famoso crítico de cinema, cuja presença na vida de Oprah foi breve, mas estranhamente fatídica.
como um cometa passageiro que iluminou o céu apenas por um momento, mas que alterou seu horizonte para sempre. O romance deles foi fugaz, mais uma faísca do que uma chama, mais curiosidade do que permanência, mas carregava dentro de si uma semente que mudaria tudo. Uma noite, durante o jantar em um restaurante tranquilo de Chicago, enquanto os copos tilintavam e as conversas zumbiam ao redor deles, Ebert se inclinou sobre a mesa e ofereceu a ela um único conselho: leve seu talk show em apuros para a distribuição nacional. Para a maioria, poderia ter soado como uma estratégia de negócios. Para Oprah, foi uma revelação. Naquele instante, a possibilidade se abriu diante dela como uma porta que ela não tinha ousado imaginar. Não foi o amor que perdurou de Roger, mas algo mais raro: a sabedoria, um presente envolto em brevidade. O relacionamento em si se desvaneceu, sem deixar desgosto, sem cicatrizes, apenas um rastro de gratidão e a certeza tranquila de que mesmo os encontros de curta duração podem alterar o curso de uma vida inteira. Para Oprah, isso se tornou a prova de que o destino nem sempre vem através de grandes gestos ou laços para toda a vida. Às vezes, ele sussurra através das conexões mais breves, um lembrete de que até faíscas fugazes podem acender revoluções. Mas em meio à fragilidade dos romances passados, um amor se tornou sua âncora através de quase 4 décadas de tempestades. Em 1986, Oprah conheceu Stedman Graham, o homem que se postaria não em sua sombra, nem acima dela, mas firmemente ao seu lado. Em um mundo onde os relacionamentos de celebridades cintilavam e morriam como velas no vento, o deles perdurou contra todas as probabilidades. O brilho da fama, os sussurros do escândalo, o escrutínio daqueles que duvidavam de um amor que parecia muito tranquilo, muito firme para Hollywood. Em 1992, quando eles anunciaram o noivado, o mundo esperava um grande casamento digno da rainha da televisão. Mas Oprah surpreendeu a todos ao se recusar a casar. Ela confessou que a própria estrutura do casamento, com suas expectativas e limitações, poderia ter destruído o delicado equilíbrio que permitiu que o amor deles florescesse. Então, em vez disso, eles escolheram algo radical, um laço não definido por votos, mas pela confiança, não cimentado por contratos, mas por uma escolha renovada a cada dia. Em Stedman, Oprah não encontrou um salvador, mas um santuário. Um homem que lhe deu espaço para voar, para construir seu império, para carregar o peso de milhões, sem exigir que ela se encolhesse para caber em um papel menor. E, em troca, ela deu a ele algo que o mundo raramente via dela: constância, intimidade e a devoção tranquila de uma mulher que se entregou a milhões, mas que reservou seu eu mais verdadeiro para um só. O amor deles não foi encenado em tapetes vermelhos, nem publicado em manchetes. Ele viveu na quietude das manhãs compartilhadas e na presença inabalável de um homem contente em deixar que a luz dela brilhasse mais intensamente. E então veio a escolha que definiu sua vida familiar mais do que qualquer outra: a decisão de não ter filhos. Após o trauma de perder seu bebê aos 14 anos, a palavra maternidade carregava tanta dor quanto clareza. Ela admitiu com uma honestidade desarmante: eu não teria sido uma boa mãe porque não tinha paciência. Em uma sociedade que muitas vezes mede o valor de uma mulher pelos filhos que ela tem, a recusa de Oprah não foi uma ferida, mas um ato de coragem, uma declaração de que seu propósito tomaria outra forma. Em vez de um punhado de filhos, ela criou milhões através de sua influência, suas escolas, sua filantropia. Ela se tornou, à sua maneira, uma mãe para o mundo, não unida pela biologia, mas pela compaixão. Sua história de amor não é o conto de fadas brilhante que o mundo espera dos ícones, mas algo infinitamente mais raro. Um mosaico costurado com feridas e resiliência, desgosto e cura, uma chama que ardeu firmemente por quase 40 anos. Em Stedman, ela encontrou seu refúgio.
Em sua decisão de não casar ou ser mãe, ela encontrou sua liberdade. O amor para Oprah Winfrey nunca foi sobre se encaixar no roteiro da sociedade. Era sobre escrever o seu próprio, assim como ela tinha feito com cada outro capítulo de sua vida extraordinária. Por quase 4 décadas, Stedman tem sido a constante ao lado de Oprah, um porto tranquilo em uma vida tantas vezes assolada por tempestades. Juntos, eles não apenas construíram um amor que desafiou os roteiros fugazes de Hollywood, mas também uma vida que reflete tanto o triunfo quanto o santuário. Eles nunca precisaram de documentos de casamento ou filhos para definir o laço deles. Em vez disso, sua devoção foi escrita através das paisagens que eles agora chamam de lar. O santuário final. Hoje, aos 71 anos, Oprah Winfrey não vive no barulho de Hollywood, mas na quietude de Montecito, Califórnia, onde suas extensas propriedades respiram com poder e paz. Com Stedman por perto, ela acorda não com as câmeras dos flashes, mas com o som dos cavalos em seu rancho, o sussurro dos ventos do oceano. O tipo de manhã que fala de sobrevivência, de liberdade, de uma mulher que conquistou seu refúgio. Para Oprah, seus lares não são simplesmente imóveis. São santuários esculpidos de décadas de luta, símbolos de uma jornada da pobreza à riqueza, do silêncio a uma voz que abalou o mundo. E é aqui, dentro dessas paredes e acres de terra, que a história de sua riqueza, suas posses e seu império faz sentido, não como troféus brilhantes, mas como testemunhos do que significa se levantar do nada e ainda assim permanecer profundamente humana. Aos 71 anos, a vida de Oprah Winfrey não é mais medida em classificações ou tapetes vermelhos, mas nos santuários que ela construiu para si mesma. Santuários esculpidos de feridas, coroados pelo triunfo e imbuídos da paz tranquila que ela lutou com unhas e dentes para conquistar. Hoje, ela vive em Montecito, Califórnia, longe do brilho de Hollywood, onde as manhãs não zumbem com os paparazzi, mas com o sussurro dos ventos do oceano, o farfalhar das folhas de carvalho e o bater rítmico dos cascos na terra. É aqui na quietude que a menina que uma vez não teve nada finalmente se permite respirar. Sua fazenda, Sea Mayari, adquirida em 2016 por 29 milhões de dólares, se estende por 23 acres férteis. A casa principal, de apenas 4.750 pés quadrados, modesta para os padrões de bilionários, irradia não extravagância, mas intimidade. As lareiras brilham com o calor. As vigas de madeira ecoam a simplicidade da vida rural. E além delas, se encontram celeiros, estábulos e pistas equestres onde seus cavalos correm tão livremente quanto ela uma vez ansiou. 2 poços privados retiram água das profundezas, desafiando as secas da Califórnia. Um símbolo da segurança que uma vez lhe foi negada. Frequentemente, ao amanhecer, Oprah calça suas botas de montaria, atravessando campos onde a terra sob seus pés a lembra do Mississippi. Os caminhos de terra, os sacos de batata que ela uma vez usou como vestidos. Mas agora, ela pisa nesse chão não como uma menina envergonhada, mas como uma mulher que resistiu, que é dona da terra sob seus passos. Bem ao lado fica sua joia da coroa, a terra prometida. Abrangendo dezenas de acres, é um lugar de fontes, jardins e carvalhos antigos que se erguem como monumentos à permanência. É aqui que ela reúne seus entes queridos. Aqui ela reflete em silêncio. Aqui ela prova o que sua infância nunca lhe ofereceu: estabilidade. A Terra Prometida não é simplesmente um lar. É sua proclamação de que a menina outrora perdida entre lares desfeitos agora comanda um lugar tão enraizado, tão inabalável, que até o tempo lhe deve respeito. Seu império uma vez se elevou nas montanhas do Colorado. Em 2014, ela adquiriu uma mansão em Telluride por 14 milhões de dólares, onde as paredes de vidro beijavam o céu, os caminhos de acesso derretiam a neve antes que ela tocasse o chão, e uma banheira de calcário de 70 mil dólares brilhava como uma escultura. Um teleférico privado a levava para as pistas,
enquanto uma adega imitava um túnel de mineração nas profundezas da pedra. Era deslumbrante, uma casa feita para impressionar os sentidos, mas não para ancorar a alma. Em 2021, ela a vendeu, um ato silencioso de desapego. Uma prova de que até mesmo Oprah sabe que o luxo sem significado é um peso que ela não precisa carregar. Seu alcance se estende ainda mais através do Pacífico, para quase 1.000 acres em Maui, reunidos entre 2015 e 2023. Mas aqui, sua riqueza se torna administração. Ela investiu sua fortuna na proteção da terra, preservando-a como refúgio, não apenas para ela, mas para as gerações futuras. Maui não é apenas uma fuga. É um lembrete de que a prosperidade sem responsabilidade é vazia. Até seus carros falam a linguagem do equilíbrio. Um Polaris RZR para a alegria coberta de lama, um Lincoln Navigator para a autoridade e conforto, um Lexus ES 350F, Sport para a elegância discreta, um Tesla Model S como um aceno para o futuro, rápido e ecológico. Nenhum deles grita excesso. Eles sussurram escolha, mas quando ela busca a verdadeira liberdade, ela sobe aos céus. Seu Gulfstream G650, avaliado em 70 milhões de dólares, não é uma simples aeronave, mas um santuário voador. Couro personalizado, madeira artesanal, janelas panorâmicas que transformam as nuvens em telas. Para Oprah, o jato não é uma indulgência, é independência. A capacidade de decidir onde pousar, quando dar e onde estar. Em uma vida que uma vez foi ditada por outros, esta é a máxima recuperação do tempo. Hoje, seu patrimônio líquido se aproxima de 3 bilhões de dólares, enraizado na Harpo Productions, OWN, o Magazine, seu clube do livro, Weight Watchers e seu acordo com a Apple TV+. Mas a riqueza para Oprah não são números. São as milhares de bolsas de estudo que ela concedeu, as escolas que ela construiu, as vidas que ela levantou. Ela nunca perseguiu a riqueza. Ela perseguiu o significado e a riqueza a seguiu. Suas casas, seus carros, seu jato, seus bilhões. Não são troféus de uma celebridade, mas testemunhos de uma sobrevivente. São a prova de que uma menina que uma vez vestiu trapos, agora caminha por jardins que são dela. Que uma mulher que uma vez temeu a fome, agora alimenta milhões. As posses de Oprah Winfrey não são sobre a grandeza, são sobre a resistência. São lembretes de que mesmo após as tempestades mais duras, a alma pode encontrar refúgio, o espírito pode encontrar voo e o coração finalmente pode encontrar um lar. O verdadeiro legado. Aos 71 anos, a vida de Oprah Winfrey não é mais apenas sobre impérios ou propriedades, mas sobre o que perdura quando as câmeras se apagam. Sua saúde, sua generosidade, seu legado e o ritmo tranquilo de uma mulher que transformou a sobrevivência em um farol para milhões. Seu primeiro legado foi um império da mídia, seu segundo é um império de compaixão. Por décadas, Oprah tem dado não apenas dinheiro, mas pedaços de seu próprio coração a estranhos, que talvez nunca a conheçam cara a cara. Na Morehouse College em Atlanta, ela financiou centenas de bolsas de estudo para jovens negros, homens que de outra forma poderiam ter sido esmagados sob o peso das circunstâncias. Hoje, eles são médicos, advogados, educadores, líderes e se chamam de Homens de Oprah. Prova viva de como a generosidade se estende através das gerações. Em 2007, ela abriu a Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, na África do Sul. O que começou como um sonho de 40 milhões de dólares se tornou um santuário para mais de 300 jovens mulheres, muitas da pobreza mais extrema, agora elevadas aos salões das melhores universidades do mundo. Para Oprah, essas meninas são as filhas que ela escolheu, o testemunho vivo de que a educação não é apenas uma oportunidade, é a libertação. Sua filantropia tocou não apenas as salas de aula, mas a própria cultura. Em 2013,
ela doou 12 milhões de dólares ao Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian, a maior doação em sua história. Para Oprah, foi uma forma de consagrar uma história muitas vezes esquecida, de dar ao seu povo um lar permanente na memória da nação. E quando o desastre atingiu, sua compaixão não hesitou. Em 2023, ao lado de Dwayne Johnson, ela fundou o Fundo Popular de Maui, depois que os incêndios florestais devastaram a ilha que ela tinha aprendido a amar. Quase 60 milhões de dólares foram distribuídos diretamente nas mãos de 8.100 adultos que tinham perdido tudo. Para Oprah, isso não foi caridade. Foi justiça. Uma forma de restaurar a dignidade onde as chamas tinham levado lares, memórias e paz. No entanto, mesmo enquanto ela despejava sua fortuna e sua alma para levantar os outros, Oprah nunca foi capaz de escapar da frágil verdade de seu próprio corpo. Décadas lutando contra o peso, décadas de ser ridicularizada em capas de revistas e de sussurros em salas de reuniões, deixaram cicatrizes mais profundas do que a carne. Seu corpo se tornou um campo de batalha e um mestre. Um lembrete de que até os espíritos mais fortes vivem dentro de recipientes que quebram, que doem, que envelhecem. Em 2021, quando a dor finalmente a forçou a passar por uma cirurgia em ambos os joelhos, não foi apenas uma crise médica, foi um acerto de contas. Por semanas, ela não conseguiu andar sem ajuda. E pela primeira vez, a mulher que tinha carregado milhões em seus ombros se viu incapaz de carregar até mesmo seu próprio peso. Mais tarde, ela confessou que o medo se infiltrava à noite. Medo da imobilidade, medo do declínio, medo de que a idade finalmente tivesse vindo cobrar sua dívida. Mas Oprah não se rendeu. Passo a passo, dolorosamente, ela se forçou a ficar de pé novamente, caminhando quilômetros todos os dias, subindo 10 milhas nos fins de semana, como se cada passo fosse a prova de que o tempo podia machucá-la, mas nunca quebrá-la. Em 2023, ela admitiu abertamente que buscou apoio médico em sua luta de toda a vida com o peso, não por vaidade, mas por sobrevivência. Sua honestidade provocou um debate, mas também desarmou a vergonha. Ela se recusou a fingir, se recusou a se esconder. Ela se postou diante do mundo como sempre o fez, sem polimento, sem medo, dolorosamente humana. Hoje, sua figura é mais esbelta, seu rosto radiante, sua energia luminosa. Não porque ela negue seus 71 anos, mas porque ela os enfrenta de frente com a coragem como sua única armadura. A dor silenciosa que a assombra e, no entanto, sob o triunfo, subjaz uma tristeza mais tranquila, uma que nenhuma cirurgia ou dieta pode curar. Na quietude de seu santuário em Montecito, em meio aos cavalos e aos jardins, ela carrega a ausência de filhos que nunca cresceram, de uma linhagem que termina com ela. Ela disse com uma honestidade desarmante: "Eu não teria sido uma boa mãe." Mas mesmo nessa escolha, a sombra persiste. Sua vida é cheia de amigos, de Stedman, de milhões que a chamam de voz-guia. Mas quando a noite chega e a casa fica silenciosa, o peso da solidão a oprime mais. A idade lhe deu sabedoria, mas também aguçou a dor do que nunca será. Nenhuma filha que seja um reflexo de seu rosto, nenhum filho que leve seu nome. E assim, a vida atual de Oprah Winfrey é ao mesmo tempo radiante e crua. Uma mulher que caminha diariamente entre o triunfo e a fragilidade, entre a força pública e o silêncio privado. É a prova de que mesmo aqueles que parecem maiores que a vida não podem escapar das pequenas verdades humanas da dor, da idade e do anseio. Mas também é a prova de que essas verdades não precisam nos derrotar. Que com disciplina, honestidade e graça, até mesmo as cargas mais pesadas podem ser carregadas com dignidade. Mesmo agora, Oprah não se aposentou completamente para a vida privada. Ela continua sendo uma presença cuidadosa e deliberada no cenário cultural. Em 2023,
ela retornou como produtora da adaptação musical cinematográfica de A Cor Púrpura, tecendo sua história mais uma vez no tecido do cinema. Seu clube do livro continua a acender best-sellers e a moldar o mundo literário. E em 2024, ela lançou o Oprah Podcast, provando que mesmo na era digital, sua voz ainda carrega a autoridade da confiança. Ela aparece raramente, mas quando o faz, não é por espetáculo. É para momentos que importam. Livros, filantropia, conversas que moldam a consciência. Em 2013, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil nos Estados Unidos. Repetidamente, ela foi nomeada entre as mulheres mais poderosas do mundo. Mas se você perguntar a ela, ela dirá que o poder não é o número de zeros em sua conta bancária. É o número de vidas que você toca. O sucesso, ela disse uma vez, não é sobre o que você tem, mas sobre o que você compartilha. E por essa medida, Oprah Winfrey está entre as almas mais ricas que existem. À medida que o sol nasce sobre Montecito, os cavalos trotando em sua terra e a casa de campo de madeira brilhando à luz da manhã. É uma cena que se sente como o destino cumprido. Da menina descalça que usava sacos de batata, da adolescente que perdeu um filho cedo demais, da apresentadora de talk show que transformou a dor em cura para a filantropa bilionária que construiu um império de empatia. Oprah Winfrey reescreveu o sonho americano com sua própria caneta, suas próprias cicatrizes, sua própria graça. Sua história não é simplesmente sobre a fama ou a fortuna. É sobre a resistência, a coragem de se manter de pé, mesmo quando é dobrada pelas tempestades, o poder de uma mulher para segurar a dor de milhões e ainda assim devolver luz. A dela é uma vida que começou com fome e terminou em abundância, que começou em silêncio e terminou em voz. Se a grandeza fosse perfeição, Oprah Winfrey não estaria diante de nós. Ela tropeçou, chorou, carregou cicatrizes que o mundo não podia ver. E ainda assim ela se levantou. Se a história dela te tocou em sua pobreza, seu império, suas feridas ou seu amor, honre seu legado com um curtir e compartilhe nos comentários o momento que mais te comoveu. Que este não seja apenas um tributo a uma lenda, mas a verdade de que, mesmo na imperfeição, podemos nos levantar, podemos curar, podemos resistir, podemos resistir, podemos resistir, podemos resistir, podemos resistir, podemos resistir, podemos resistir.